Nas sombras profundas de um passado longínquo, há mais de 60 milhões de anos, um cataclismo varreu os dinossauros da face da Terra. Um asteroide colossal atingiu o planeta com uma força inimaginável, cobrindo os céus de cinzas, revolvendo os oceanos em caos e alterando para sempre o destino do mundo. E, no entanto, dessa própria destruição, seres menores e mais frágeis encontraram a chance de sobreviver. Ao longo de incontáveis milênios, dos mamíferos trêmulos que se escondiam nas trevas, surgiu lentamente um ser que caminhava ereto, com as mãos livres e uma mente capaz de pensar. Era a humanidade a herdeira da Terra, destinada a levar adiante a grande saga da evolução. Venha comigo e mergulhemos juntos nesta história extraordinária. O princípio de tudo, mais de 13 bilhões de anos atrás. De uma singularidade infinitesimal, energia e matéria explodiram no Big Bang. O espaço se abriu, o próprio tempo nasceu, e a primeira luz atravessou o vazio eterno. Do caos primordial, o universo tomou forma, inaugurando uma grandiosa jornada que daria origem às estrelas, aos planetas e, por fim, à própria vida. Nos oceanos primordiais, bilhões de anos atrás, a vida começou com as mais simples células. Elas se multiplicaram, se uniram e evoluíram em organismos multicelulares, abrindo um mundo totalmente novo sob as ondas. As algas verdes libertaram oxigênio, transformando lentamente a atmosfera em algo respirável. Dos peixes com nadadeiras, surgiram os primeiros pioneiros, criaturas com pulmões rudimentares e membros firmes. Entre eles estava o Tiktaalik, pelo milagroso da cadeia, que ousou os primeiros passos da água para a terra firme, marcando um divisor na história. A vida começava a conquistar o solo. Cerca de 66 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda reinavam sobre a Terra, nas densas florestas e nas sombras do período Cretáceo, apareceu uma pequena criatura, o Purgatórios, com apenas 15 centímetros de comprimento. Lembrando um roedor de cauda longa e ágil, o Purgatórios é considerado a centelha inicial da evolução dos primatas, a linhagem que um dia daria origem aos macacos, aos símios e, por fim, ao ser humano. Escondido no alto das copas, longe do olhar dos gigantes, sobrevivia de frutos, sementes e insetos, com seus dentes afiados perfeitamente moldados para essa dieta variada. Essa diversidade lhe garantiu resistência em um mundo repleto de perigos. Com dedos ágeis, escalava com facilidade, encontrando refúgio nos troncos ocos. Quando terremotos, vulcões ou até meteoros sacudiam a Terra, seu pequeno porte e sua agilidade tornavam-se suas maiores armas de sobrevivência. E assim, nas trevas de um mundo governado por gigantes, começou a história humana com uma criatura minúscula chamada Purgatórios. 66 milhões de anos atrás, um único dia de destino mudou para sempre a história da Terra. Um asteroide colossal mergulhou do espaço, colidindo com o que hoje é a península de Yucatán. O impacto desencadeou uma explosão bilhões de vezes mais poderosa que uma bomba nuclear. Os colossais vulcões dos Deccan Traps entraram em erupção furiosa. Rios de lava incandescente escorreram pela terra, expelindo gases tóxicos e nuvens de cinzas que sufocaram os céus, tornando a terra cada vez mais inóspita. Camadas densas de cinza e enxofre bloquearam a luz do sol, mergulhando o planeta em temperaturas gélidas. As plantas definharam. A cadeia alimentar entrou em colapso, e os poderosos dinossauros, senhores da Terra, por dezenas de milhões de anos desapareceram, um a um,
Os céus se obscureceram em cinzas sufocantes, o solo tremeu com violência e tsunamis monstruosos varreram cada traço de vida ao longo das costas. Nos meses seguintes, a luz do sol desapareceu, as plantas murcharam e a cadeia alimentar entrou em colapso. Até os mais poderosos dinossauros tombaram diante da força impiedosa da natureza. Mas, das trevas da extinção, um novo capítulo começou para os pequenos seres capazes de se adaptar. Das cinzas da era dos dinossauros, através de milhões de anos de evolução, emergiram os primeiros caminhantes eretos. O Australopithecus, nas savanas africanas, deslocavam-se sobre duas pernas, as mãos livres para segurar, carregar e manusear os instrumentos mais simples. Esse passo bípede marcou um divisor revolucionário. As mãos estavam libertas para criar, para inventar. O Australopithecus tornou-se a ponte entre os primatas ancestrais e os humanos modernos. O primeiro passo na longa estrada rumo ao domínio da Terra, nas planícies africanas, há mais de 3 milhões de anos. Um grupo de Australopithecus avançava lentamente sob o sol escaldante. Eles viajavam em pequenos bandos, observando de longe os rebanhos de animais pastando, sempre atentos aos predadores ocultos na relva alta. No coração da savana, um bando aproximou-se de um enorme cupinzeiro. A curiosidade despertou e um deles enfiou um galho nos túneis para explorar. Mas, das sombras, uma serpente venenosa irrompeu, atacando com velocidade fulminante. O pânico explodiu, o grupo gritou em desespero, dispersando-se em caos, trepando apressados pelas árvores para salvar a vida, abandonando o cupinzeiro para trás. Um lembrete vívido da luta implacável pela sobrevivência selvagem. Um pequeno Australopithecus, deixado para trás, agora vagava sozinho pela vastidão da planície. Tropeçava, procurando uma chance de viver, mas seria possível juntar-se a outro grupo? Acima, em meio às árvores, uma tropa reunida chamava em coro uns aos outros. Será que aceitariam o forasteiro ou o expulsariam como ameaça? Essa era a tênue linha entre a vida e a morte. Uma vez acolhido pelo bando, o recém-chegado subiu com eles para colher frutos. Mas, no caminho de volta, o perigo atacou. Um leopardo saltou da relva, agarrando um dos seus. Gritos de terror ecoaram, enquanto os sobreviventes corriam em frenesi para as copas, trêmulos, assistindo de cima. Tal era o preço brutal da vida na savana, onde sobrevivência e sacrifício se separavam no compasso de um único coração. Com a sombra da morte se aproximando, a tropa de Australopithecus fugiu em desespero. Passos ressoavam pela relva encharcada de chuva, acompanhados pelo estrondo da tempestade. Eles se amontoaram no fundo de uma caverna rochosa, onde nunca houvera fogo. Do lado de fora, a chuva açoitou a terra, trovões rasgavam os céus e relâmpagos esculpiam o horizonte. No escuro úmido e gélido, abraçavam-se uns aos outros, buscando um frágil consolo diante de um mundo eternamente carregado de perigo. Então, um Australopithecus saiu da boca da caverna e ergueu a cabeça para a chuva infinita. Em vez de recuar para as sombras, alcançou largas folhas de bananeira, protegendo seus companheiros enquanto o grupo ousava sair em busca de alimento. Um gesto simples, mas que levantava uma questão profunda. Não seria esse o primeiro lampejo de inteligência desperta? Sob o aguaceiro tropical repentino, a tropa cobriu as cabeças com folhas gigantes, movendo-se silenciosa pela savana. À beira de um riacho, tropeçaram em caranguejos que rastejavam das fendas úmidas entre as pedras, uma fonte preciosa de alimento em sua arriscada jornada de sobrevivência. Com pedras nas mãos, quebraram as carapaças e se banquetearam.
quando o alimento foi encontrado, não ficou reservado aos mais fortes. Pelo contrário, partes foram divididas com os anciãos e com os jovens frágeis. Um ato que pode parecer pequeno, mas carregava imenso significado. Não seria ali a primeira semente da compaixão, da comunidade e as raízes mais antigas da empatia? Entre a sobrevivência e o sacrifício, nenhum membro da tropa sabia o que o aguardava. Cada busca por alimento podia ser uma oportunidade ou uma armadilha mortal. Na beira de um rio raso, um australopíteco se inclinou para beber. De repente, um crocodilo colossal irrompeu das águas turvas. O estrondo do ataque lançou pânico no grupo, gritos cortaram o ar. E eles escalaram em terror as árvores mais próximas, deixando o companheiro entregue sozinho ao predador letal. Pelas planícies áridas da África, 3 estranhos australopítecos invadem o território de outro bando. Seus olhos fixam-se no grupo, nas fêmeas, nos mais frágeis, e nas sombras do instinto, uma ideia sombria cintila: matar, tomar, conquistar. Mas seria isso apenas crueldade? Ou os primeiros sussurros do conflito social? Os ecos mais antigos da guerra na história da humanidade? O confronto explode entre os machos, obrigando-os a pensar em batalha. De repente, 3 jovens se atiram contra o líder do bando rival. O ar se enche de rugidos e gritos, punhos golpeando, pés chutando num frenesi de violência. Quando a luta termina, o velho líder jaz derrotado. Os rebeldes tomam o poder junto com as fêmeas e a fartura das árvores frutíferas, estabelecendo uma nova ordem dentro da tropa. Os australopítecos empunham seus toscos porretes de madeira, gritando e brandindo enquanto afugentam uma alcateia de hienas rondando. De repente, um leopardo irrompe no caos. Mas, unidos, o grupo balança os bastões em uníssono, sua fúria coletiva obrigando o predador a hesitar e a recuar. Uma fêmea aproxima-se do tronco oco de uma árvore morta. Do interior vem um zumbido estranho. A curiosidade desperta. O grupo golpeia a casca com os paus, arrancando um enorme favo de mel. O sabor doce os atrai, devorando com avidez. Mas em instantes, o enxame furioso irrompe, ferroando sem piedade. Gritos enchem o ar enquanto a tropa se dispersa em dor e pânico, uma dura lição sobre o preço da fome e da tentação. Abandonando a frágil segurança das copas, os australopítecos dão um passo mais ousado. Caçar. Movem-se em silêncio, olhos fixos na presa, coordenando-se com gestos e olhares. Com porretes erguidos e vozes mais altas ainda, avançam em desespero por uma refeição. Mas a caçada implacável, a presa luta ferozmente, e os mais fracos ficam para trás, vulneráveis no pó.
Mais tarde, um grupo repousa sob uma nogueira. Recolhem pedras afiadas e as golpeiam contra as cascas duras das nozes, revelando os ricos grãos escondidos. O que parece simples carrega um significado profundo. O uso de ferramentas para abrir novas fontes de alimento, um passo vital na jornada da engenhosidade humana. De repente, a tropa se depara com o caminho de um leão emboscado. Seu rugido trovejante sacode a savana. O terror os domina, abandonam tudo o que carregavam, gritando enquanto sobem apavorados nas árvores mais próximas. Abaixo, o predador ronda, olhos flamejantes, seguindo cada movimento mínimo. Por fim, 3 leões esgueiram-se para longe na noite, deixando o silêncio cair sobre a planície. No alto dos galhos, os australopíthecos se agarram uns aos outros, tremendo na escuridão fria. Neles, o medo mantém os olhos arregalados, adormecendo aos solavancos no alto das árvores, o único refúgio contra os caçadores abaixo. Quando o amanhecer rompe, a primeira luz se derrama sobre a savana ainda pesada de orvalho. Lentamente, a tropa desce do abrigo. Espalhando-se, buscam alimento, fincando paus afiados na terra ressecada com mãos fortes. Do solo, desenterram raízes ricas em amigo, um tesouro conquistado a duras penas. Sustento para alimentar sua luta pela sobrevivência. No calor sufocante do meio-dia, de repente, uma revoada de pássaros barulhentos desce em alvoroço, bicando, roubando e grasnando, despertando o grupo em caos. Na confusão, um deles agarra um galho de madeira, escala a árvore e o brandiu com força, expulsando os intrusos. Enquanto buscava alimento, outro Australopithecus descobre larvas gordas escondidas nas entranhas de um tronco apodrecido. Com um graveto afiado, cutuca as fendas, retirando as larvas brancas e contorcidas, partilhando-as com entusiasmo entre os demais. Seria este o início da invenção, a primeira centelha do uso de ferramentas na longa estrada rumo à humanidade? Ao atravessarem a savana, um Australopithecus idoso desaba de repente. O som faz o grupo parar de imediato. Correm de volta, cercam-no, tocam, chamam, como se pudessem trazê-lo de volta à vida. Ali talvez germinavam as primeiras sementes frágeis do cuidado e da compaixão. A sobrevivência não era seu único mestre. Os australopítecos começaram a sentir o peso da morte e da perda. Quando um ancião finalmente tombou, a tropa cercou o corpo imóvel. Lamentos ecoaram pela planície enquanto o acariciavam, afagavam e permaneciam em silêncio ao lado do companheiro caído por horas. Nesses momentos, vislumbramos as primeiras fagulhas de uma emoção mais profunda, o luto, a dor, a memória, sentimentos que um dia definiriam o coração humano. Mas a paz era breve. Marcados por batalhas gravadas em sangue e lembrança, 4 australopítecos romperam com seu bando antigo, vagando pela savana. Encontraram outro grupo governado por um único líder. Em seus olhos brilhava a ambição, a ideia de tomar o poder. A violência explodiu, paus giravam, punhos golpeavam, corpos se chocavam em um frenesi de brutalidade primitiva. A vida na savana nunca foi gentil. Quando 4 jovens machos invadiram o território de um bando rival, os machos residentes avançaram com rugidos furiosos. O ar estremeceu com gritos. A poeira girou enquanto pedras e punhos atingiam. Por fim, os invasores vacilaram, fugindo derrotados, deixando sua reivindicação para os mais fortes.
E mesmo nas árvores onde a segurança parecia garantida, o perigo os alcançou. Um urso pré-histórico colossal surgiu, sua forma massiva pairando sobre os troncos. Com um rugido trovejante, ergueu-se alto, garras rasgando a casca, olhos em brasa de fúria, enquanto os australopítecos apavorados se agarravam desesperados aos galhos. A árvore inteira estremeceu sob seu poder, folhas chovendo no vendaval de sua raiva. Pela savana imensa, a tropa de australopítecos segue em marcha sob o sol inclemente. A fome corrosiva os obriga a se espalhar, vasculhando cada raiz, cada touceira de capim, na esperança de encontrar frutos, tubérculos ou até restos deixados por predadores. Cada passo é um teste, pois adiante não há apenas a promessa de alimento, mas a sombra oculta do perigo. A questão paira: essa caçada trará vida ou os arrastará ainda mais perto da morte? O olhar de um predador fixa-se em um jovem australopithecus que brinca alheio ao risco. Num instante, um grito de alarme corta o ar. A mãe se lança à frente, braços estendidos, colocando o corpo entre o caçador e o filho. A tropa explode em gritos de terror. O medo se mistura à determinação feroz de proteger um testemunho primitivo do poder do instinto materno, fundamento sagrado da emoção humana. Impulsionados pelo desespero, os australopithecus aproximam-se de um clã de hienas que devorava os restos de uma carcaça. Tentam um roubo ousado, mas as hienas revidam com ferocidade. O caos explode. A tropa grita em pavor, dispersando-se às pressas pelas árvores, abandonando o prêmio. Derrotados, os australopithecus são forçados a renunciar à sua reivindicação. Enquanto vagueiam, os céus desabam em uma tempestade torrencial. Encharcados e trêmulos, correm sob a chuva, seus lamentos ecoando pela savana sombria. Nesse mundo implacável, cada derrota traz não apenas fome, mas a ameaça constante da morte. Por fim, encontram o caminho de volta ao refúgio escuro de uma caverna. Do lado de fora, trovões rugem e relâmpagos rasgam os céus. Um raio atinge uma árvore ressequida, incendiando-a em chamas repentinas. O primeiro fogo se acende no palco da terra, mas a tropa não dá atenção ao milagre diante deles. Os australopithecus vagueiam pela savana, olhos tensos e atentos, em busca do menor vestígio de alimento. Quando descobrem os restos de uma presa abandonada por um bando de hienas, avançam com paus erguidos e gritos lancinantes. Surpresas, as predadoras recuam. Desta vez, a sorte lhes sorri. A tropa se banqueteia em rara satisfação, mãos rudes rasgando carne, partilhando o despojo. Mas mais importante que sua própria fome, o restante é levado de volta. Entregue aos jovens frágeis e aos anciãos cansados que aguardam na caverna. Um gesto simples, mas carregado de significado profundo. Mas a paz nunca dura.
Após dias de fartura trazidos pela vitória sobre as hienas depois de alimentar as crianças e os velhos, uma nova ameaça ergue-se com o nascer do sol. À distância, um rinoceronte pré-histórico colossal fixa o olhar sobre eles. Avança, cada passo pesado estremecendo o solo. De repente, dispara, o chifre cortando o ar em velocidade aterradora. A tropa mergulha no caos gritos, corpos se espalhando, alguns escalando árvores, outros mergulhando nos arbustos, todos fugindo da força destrutiva. Nesse instante, uma verdade brutal se revela. Aqui, a paz é fugidia, e o perigo espreita em cada sombra, forçando-os a evoluir, a se unir e a lutar pela sobrevivência. Depois de escapar do assalto selvagem, os australopítecos recuam para um refúgio seguro. O terror lentamente se dissipa, substituído pelo ritmo da vida. Recolhem frutos, desenterram raízes, vigiam as crianças em brincadeira. Nesses intervalos frágeis de calma, a paz retorna breve, mas preciosa. São momentos assim que alimentam a força necessária para resistir em um mundo de perigo constante. Há 9 milhões de anos, nas planícies implacáveis da África, um instante carregado de peso aconteceu. Uma tropa de australopithecus enfrentou o ataque de um predador, mas, em vez de se dispersar, formaram um círculo, empunhando paus, gritando em desafio, forçando o inimigo a recuar. Pela primeira vez, a sobrevivência não veio apenas da força ou do instinto, mas do poder da união, do nascimento da cooperação. Na selva densa, um australopithecus cutuca curioso o tronco oco de uma piton gigante com um galho, atraindo-a para fora. Quando o predador se arrasta para longe, o hominídeo retorna furtivo, roubando os ovos deixados para trás e devorando-os com avidez. Saciado, deita-se em sono descuidado, mas a serpente retorna. Num piscar de olhos, suas espirais envolvem o corpo, apertando num abraço mortal. Seus gritos atravessam a floresta. Outro australopithecus vê o horror e dá o alarme. Imediatamente a tropa avança, lançando paus e pedras, afugentando a serpente e libertando o companheiro. Mais que um resgate, era a prova viva da maior força do grupo. A união, a linha tênue que separa a vida da morte. Após o caos, os australopithecus arrastam o companheiro até a sombra de uma árvore ancestral. Sob a copa, alguns buscam folhas e água,
enquanto outros permanecem próximos vigiando. Nesse momento, o cuidado e a solidariedade revelam-se os frágeis primórdios dos laços sociais que um dia definiriam a humanidade. Mais tarde, dois australopítecos aproximam-se de uma árvore oca, golpeando o tronco em busca de mel. O sabor doce do néctar os leva ao êxtase, devorando sem pausa. Mas em instantes, o enxame rompe, furioso e implacável. Ferroados e gritando, correm de volta para a tropa, arrastando o enxame consigo. O grupo inteiro é envolvido numa tempestade de picadas, dispersando-se em pânico. Quando as abelhas finalmente se dissipam, a raiva se volta para dentro. A tropa cerca os culpados, expulsando-os, golpeando-os com paus. Uma lição brutal gravada no instinto. A união concede poder, mas a imprudência traz punição. Na lógica dura da evolução, não são apenas os fracos que podem ser rejeitados, mas também os imprudentes.